Eita, estamos aqui, hein? Excelente noite, gurus. Acabou o recreio. Hora da aula. E quando eu estava pensando nisso, de falar sobre dar ao outro e sobre olhar para as bênçãos, né? Olhar para a bênção, me veio uma pergunta e talvez vocês possam responder também para vocês. Se vocês morressem hoje, vocês teriam feito tudo o que vocês queriam ter feito? Por que essa pergunta veio? Por que essa pergunta surgiu? Porque eu estava vendo minhas lembranças, né? Um monte de coisa que eu já fiz, um monte de lugar que eu já me meti. E me veio isso. Tá tudo bem se acontecer alguma coisa comigo. Será que você tem esse tipo de pensamento também? Ou tem alguma espécie de apego a essa vida? Como se isso aqui fosse tudo que você tem para viver? O que é que você pode fazer hoje que você gostaria de tanto ter feito e ainda não fez? Tô cheia de pergunta hoje, né? Então, que você gostaria de viver? Com quem você gostaria ainda de falar? E de repente você não falou por causa de orgulho? Porque essa pessoa fez algum mal pra você e você não... Mas você gosta dessa pessoa, você ama essa pessoa e você não fala com essa pessoa. Tá? Então, se faço essas perguntas, enquanto isso, eu vou ler aqui para vocês a oração de Bert Hellinger, para a gente acessar o campo de uma forma mais plena. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiem o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Eu queria muito viajar, viver viajando. Um dia eu percebi que eu queria o quê? O que é que eu sentia quando eu estava viajando? Eu me sentia livre. Não tinha ninguém enchendo o meu saco. Eu caminhava muito nessas viagens, né? Toda vez que eu viajo, eu caminho muito. Eu prefiro andar a cidade, eu vou para a cidade, eu prefiro andar a cidade do que pegar qualquer transporte, seja táxi, seja ônibus, seja metrô, seja carro. Eu prefiro caminhar nessa cidade toda vez que eu vou. Então eu me sinto livre porque eu caminho. Então eu posso trazer essa sensação de liberdade. Eu começo a perguntar para mim mesma como eu posso trazer essa sensação de liberdade estando na situação atual que eu estou. Esse é um dos caminhos. Enquanto você vai sentindo, vai trazendo situações, ações no seu dia para você sentir daquele jeito,
você faz também o planejamento, você começa a olhar as fotos desse lugar que você quer viajar. Ah, pronto, a viagem para a Índia, eu entrei no Google. Gente, como é difícil falar a palavra Earth, como é terra em inglês, Earth. O Google Terra, né? Antes de eu ir para a Índia, eu passeei pelos lugares. Antes de ir, indo pelo Google Terra. E isso foi me dando essa sensação que eu tanto gostava, essa sensação de liberdade. Mas na Índia eu nunca meiei muito não, né? Na Índia ainda é muito grande, né? Eu andei muito de tuk-tuk e dos meninos que vão na bicicleta. Andei nos carrinhos desse tamanho assim, que tem outro nomezinho. Não, o tuk-tuk é o carrinho. Então é isso. Responda essa pergunta para você. O que você quer fazer ainda dessa vida? O que ainda lhe prende nessa vida? Isso não significa que se você não tiver nada para fazer nessa vida, não significa que você vai morrer amanhã, entende? Mas você precisa, de repente, se perguntar isso. Até mesmo para ficar tranquila. Uma parte da minha tranquilidade vem disso. Eu disse, gente, eu já fiz tanta coisa, já fui tão abençoada, já aconteceu tanta coisa na minha vida, que se eu for embora, tá tudo bem. Eu não estou nesse desespero de ficar nessa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho coisas para fazer. Mas não é esse desespero para ficar viva, para fazer essas coisas que eu tenho para fazer? Vocês estão percebendo a diferença que eu estou querendo falar aqui? Porque aí a gente fica mais tranquila, mais serena, né? Em relação a tudo que está acontecendo. E principalmente porque tem muitas opiniões aí em relação a isso, então a gente precisa realmente focar nisso, né? O que me move? Outro dia eu vi um documentário de um senhor, de um judeu, já está aí com quase 100 anos, e ele estava lá durante a Segunda Guerra e ele ficava imaginando 1001 coisas que ele ia fazer quando ele saísse, mas a única coisa que ele imaginava é ele estar comendo uma coisa bem suculenta na boca dele. Então não eram grandes planos, não era aquela coisa, pá, sabe, impactante, que a gente acha que a gente tem que fazer algo de impacto para valer a pena a nossa vida. Não, ele só tinha essa visão. Então todo dia ele passava por uma série de atribulações ali no campo de concentração, em Auschwitz, e vendo as pessoas morrerem do lado dele, vendo tudo aquilo acontecendo, passando fome, e ele mantinha essa visão de que quando ele saísse dali, ele ia comer aquela fruta bem suculenta. E aí muitos morreram, pessoas até mais jovens do que ele na época, não aguentaram a situação ali sem comida, era praticamente um pão por dia que eles tinham que dividir, eles ficavam amontoados, né? Uns com os outros, não tinha uma cama para cada um, eles tinham que vestir aquela roupa, né? O banho era assim, só passando assim, então era uma situação bem deplorável mesmo, e ele mantinha essa visão com ele. E aí a gente se pergunta, quando ele conta uma história, uma pessoa conta uma história dessa, o que faz ele sobreviver, o que faz ele ir para frente, foi exatamente isso. Ele não tinha o medo da vida, ele não tinha essa grandiosidade de coisas que ele precisava fazer na vida, tipo, eu tenho que ficar vivo porque eu tenho que fazer uma coisa muito grande. Não, ele não tinha nada disso na mente dele naquele momento, ele só queria ter a oportunidade de provar. Percebem isso? Então é encontrar esse prazer de viver mesmo, que a gente pode começar a ir olhando, e a gente olha para o que a gente já viveu, que foi abençoado na nossa vida, que foram bênçãos na nossa vida, para preencher todas as nossas células com essa percepção positiva da vida e realmente saber o que é que eu ainda quero fazer da minha vida. O que é, com quem que eu preciso falar para estar em paz com a minha vida, que se eu for embora amanhã tá tudo certo, não tem problema nenhum. E quanto aos filhos, às vezes a gente tem essa ideia de que, se eu morrer amanhã, quem vai cuidar dos meus filhos? E a gente pode dizer que as crianças, elas têm o destino delas e a gente não tem controle sobre isso. Então a gente confia no processo da vida. As 3 leis do amor da constelação medial fala justamente disso, né? Da gente confiar no processo da vida. Deixar de mão esse controle, né? A gente às vezes quer controlar até a nossa morte, o dia que a gente vai morrer,
com a intenção de controlar o que é que vai acontecer com os meus filhos, como é que vai ser a vida dos meus filhos. Percebem esse sentido que eu estou falando para vocês? E esse sentido, quando você consegue inserir na sua vida, você fica mais tranquila, você fica mais serena. Eu quero acompanhar meus filhos até que não precisem de mim e quero ter um filho do meu marido, mas se eu morrer amanhã, também estou extremamente em paz. É esse sentido que a gente está falando. Eu não estou falando para você deixar de ter planos, né? Ou de almejar alguma coisa. Isso vai dando, assim, uma energia boa para a gente. E aí eu vejo as fotos, o quanto a gente já pôde ter a oportunidade de conhecer lugares como esse. E eu não fico lamentando. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Essa tranquilidade que eu estou falando para vocês. Então, vocês entenderam bem, como Cecília e Cida colocou aqui. Porque, às vezes, quem tem essa gana, tem uma diferença, sabe? Você tem planos, você tem projetos, você tem vontade de fazer algumas coisas, mas quando você tem essa gana, não, você tem que ficar aqui, é porque você ainda está sendo muito manipulada pelo seu ego. Então, comece a se repetir, eu sou o meu guru. E aí, gurus? Vocês são demais. Perceberam a diferença que eu falei aqui sobre isso, né? Se você precisa tanto ter essa tranquilidade, se você morrer amanhã tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo encaminhado, se você tem uma preocupação com os filhos, mas também você tem planos para o que você ainda deseja fazer nessa vida. E também se questionar e colocar em práticas. Você tem alguém que você quer falar e você não teve mais coragem de falar? Tome coragem para fazer isso. Tem alguma coisa que você quer fazer que está ao seu alcance de fazer? Faça. Tem alguma coisa que você quer fazer, mas depende que você saia de casa para fazer? Tem a seguinte pergunta para você também. Como eu quero me sentir ao fazer isso? Por exemplo, se eu quero comer lá naquele restaurante, como eu quero me sentir ao comer essa comida nesse restaurante? É conforto? É prazer? Então, você busca dentro de você outras formas para você sentir prazer e sentir esse conforto. Isso vai dar a oportunidade para você aumentar o seu repertório. Vocês conseguindo fazer isso, vocês vão começar a se sentir em casa e confortável em qualquer lugar que vocês estejam. A casa de vocês pode ser um cômodo. Vocês vão conseguir se sentir confortáveis nesse cômodo com as pessoas que estiverem ao seu redor. Então é um aumento de repertório que de repente vai fazer com que você perceba que existe satisfação na vida, prazer na vida, alegria de viver, certo? A outra coisa que me pediram para falar foi sobre o ressentimento, que o ressentimento cega. Por quê? Porque na constelação foi observado que quem usa óculos, por isso que eu perguntei na postagem, né? Qual o grau de miopia e qual o grau de astigmatismo. Na constelação é observado que quem usa óculos tem algum ressentimento em relação à mãe. E o óculos é como se fosse uma barreira para desconectar da mãe. Ou seja, significa que você não digeriu muito bem alguma coisa, alguma situação que aconteceu lá na infância com sua mãe, aí você começou a usar os óculos e bloqueou isso, para você não olhar para isso. E aí você fica ali no ressentimento com aquela mãe, com aquela situação que aconteceu, e não consegue enxergar realmente a mãe e, consequentemente, se você não consegue enxergar a mãe, você não consegue enxergar o seu sucesso, porque o seu sucesso pode estar na sua frente, pode estar na sua cara, mas você não consegue ver, você não consegue perceber as oportunidades, você não consegue perceber tudo que tem de sucesso na sua vida, consequentemente, tudo que tem de bênção na sua vida, porque você está com esse ressentimento ainda que está lhe cegando, e o óculos é uma evidência, é um sintoma que indica isso. Teve uma constelação muito interessante de uma chinesa lá na Alemanha, que ela, quando foi colocada de frente para a mãe dela, ela fez uma atitude assim bem, sabe, superior, como se ela fosse superior à mãe dela. E aí depois ela foi murchando, até que percebeu-se que ela realmente tinha um ressentimento em relação à mãe dela. E todas as vezes que a gente vai fazer uma constelação, a gente pede para tirar o óculos,
né, para olhar a realidade, né, para ver o real. E aí a constelação aconteceu, quando acabou a constelação a moça foi embora. E aí, quando deu uns 10 minutos depois, meia hora depois, a moça lá, vem a moça voltando, né? Aí Sophie Hellinger falou, você veio pegar os óculos? Você não precisa mais de óculos, porque você já viu a realidade, você já curou esse ressentimento que você tinha da sua mãe. E aí ela ficou assim, hã? Não ficou processando a mente dela, mas mesmo assim ela foi lá e pegou os óculos. E Sophie Hellinger, você vai voltar a ter ressentimento da sua mãe? Você vai tapar os olhos para a realidade, para a verdade? Então foi muito interessante isso. Tem casos, um dos casos que eu já vi, eu não sei se foi o Wallace Lima, mas o Wallace Lima, ele também usava óculos e ele é um terapeuta quântico, né? E aí ele parou de usar óculos depois da constelação, depois que ele fez uma constelação. Eu tenho miopia e astigmatismo 3.5 e 1.8. Eu tenho astigmatismo, mas decidi parar de usar os óculos há 2 anos. Mas não sabia o porquê. Algo em você... Ó, perfeito, Cecília. Algo em você curou, alguma parte de você foi curada. E aí você, de repente, percebeu que não tinha mais necessidade. Antes dessa quarentena, eu tive uma cliente que eu atendi, que quando acabou a sessão, independente do que aconteceu ali na sessão, ela olhou para mim e disse assim, eu não preciso mais usar óculos não, né? Eu não tinha falado nada dessa história que eu contei para vocês agora. Aí eu olhei para ela e disse, você acha que não? Ela disse, não. É como se tivesse caído uma ficha assim dentro da cabeça dela, eu não preciso mais usar óculos. É muito massa isso, é muito interessante isso. A satisfação. A satisfação. É exatamente isso que a gente estava falando. Não é incrível? Então tenha essa satisfação com tudo que você já viveu até hoje. E que tudo que vier a partir de amanhã é lucro. Que você vai se manter esses dias muito serena com tudo que estiver acontecendo. Ou com tudo que vem a acontecer. E eu honro. Eu honro o quê? O que é que vem para vocês agora, quando vocês leem essa frase aqui? Eu honro. Ah, então tá, nossa meditação. Vamos fazer. Então a gente pode fechar os olhos. Vamos fazer uma meditação aí para dar ao outro. Se eu sinto essa satisfação com a minha vida, se eu já consigo honrar tudo o que aconteceu na minha vida e eu consigo olhar para a bênção, aí sim eu consigo olhar e dar para o outro. Aí sim eu estou inteira nesse mundo, eu estou inteira aqui neste corpo e aí eu consigo dar ao outro. Depois que eu liberei dor, sofrimento, trauma, ressentimentos que não pertenciam a mim, eu consigo ter espaço para receber do meu pai, da minha mãe, para olhar para a bênção e finalmente aí sim eu consigo dar para o outro. E aí a lei do dar e receber flui através de mim, sem esforço nenhum. O esforço é zero. Zero. Viver não exige esforço. O esforço de viver é zero. Quando a gente entende isso, quando a gente sente isso dentro da gente, a gente consegue dar para o outro. Então podem fechar os olhos ou ficar de olhos abertos olhando para mim e respirem profundamente, encontrando o centro. Mais uma vez, respira profundamente. E permita que a respiração flua, encontrando o seu centro. Então permita que venha a imagem mental as pessoas
que se beneficiam e que vão se beneficiar com o seu sucesso. Olhe para elas, para essas pessoas que se beneficiam e que vão se beneficiar com o seu sucesso. E olhe para o seu sucesso de acordo com o que você percebe que é sucesso para você. Então olhe para essas pessoas. Uma a uma, olhe nos olhos dela. E perceba como elas estão ao receber isso de você, o seu dom, o seu talento, seu carinho, sua atenção, sua doação. E perceba o que vem dentro de você para falar para cada uma delas. Talvez seja obrigada. Talvez seja eu vejo você. Talvez seja eu dou. E perceba quem está ao seu lado, contribuindo também para o seu sucesso, que potencializa e multiplica o seu sucesso. Quem também olha junto com você para esse horizonte de ajudar e contribuir cada vez mais positivamente para essas pessoas que você olhou agora. Então veja quem está do seu lado. Olhe para ela, para essa pessoa. Perceba como ela está olhando para você. E faça o convite para ela. Vamos juntos. E perceba como ela reage a isso, ao seu convite. E então olhe novamente para frente de vocês dois, para o horizonte, para onde vocês dois olham. Você e essa pessoa olham. E perceba que a quantidade de pessoas para quem vocês podem contribuir positivamente na vida delas, para quem vocês podem dar, aumenta consideravelmente. E então olhe nos olhos dessas novas pessoas que chegaram. Respira para tornar a imagem mais clara. E que essa imagem permaneça cada vez mais presente com você. Que ela vai guiar você nos seus objetivos, nos seus sonhos, suas metas,
no seu sucesso. Respira fundo. Abre os olhos, se tiver com os olhos fechados. Um abraço coletivo para vocês. Excelente noite, minha gente, minhas gurus, né? Oi, vocês são gurus, eu sou minha guru. E é isso, ó, vai dar o progresso que a gente está precisando na nossa vida para a gente desparalisar e alcançar o sucesso que a gente tanto quer, precisa e merece. Excelente noite e durmam bem.